Olá, muito bem-vindos. Vamos de facto falar de casas inteligentes, mas na verdade de smart living e workplaces. É o tema que nos traz aqui hoje. O que acontece hoje em dia é que todos estes temas se cruzam com a pandemia. As casas tornaram-se o trabalho é em casa e há já aquele meme que nos diz: não sei se estou a trabalhar em casa ou se vivo no trabalho, e é isso que nós todos sentimos muito hoje em dia com a forma como todos tivemos que ficar confinados ou passámos a viver em teletrabalho com a pandemia da Covid-19. Neste painel eu tenho comigo para falar sobre este tema excelentes oradores que têm uma diversidade também em termos da aplicabilidade dentro do tema da tecnologia e passo a apresentar, não precisam de apresentação, mas passo a apresentar também a Paula Panarra, Country Manager da Microsoft Portugal, Nuno Luz, diretor-geral da FNAC, João Ricardo Moreira, administrador da NOS, e o Sérgio Monteli, Chief Strategy Officer da Deloitte Portugal. Não só também é membro do Conselho Executivo, tanto quanto tenho aqui nas minhas notas. Este tema do Smart Living, Smart Workplaces é muito interessante. Temos aqui a tecnologia a suportar toda esta área, mas também a suportar a forma como nós hoje em dia comunicamos, contactamos com todas as nossas formas de viver, e passo a palavra à Paula para lhe fazer uma pergunta, porque a tecnologia de colaboração foi a tábua de salvação das empresas nos últimos meses. Como é que sentiu a Microsoft e qual é que foi o impacto e como é que ajudou as empresas a fazer esta transição para aquilo que se chama o novo normal? Eu detesto essa expressão, devo dizer desde já, porque não acho nada simpático falarmos num novo normal nesta situação em que todos estamos a atravessar, mas como é que ajudaram as empresas a fazer esta mudança de um paradigma muito mais presencial para um paradigma de teletrabalho? Olá, Fátima. Antes de mais, boa tarde a todos e obrigada pelo convite para estar aqui. De facto, as ferramentas de colaboração, num momento em que foi necessário colocar, por temas de saúde pública, todas as pessoas em casa e a fazer o trabalho a partir de casa, foram de facto muito procuradas. No nosso caso, com a plataforma Teams, tivemos aqui, eu diria que 3 grandes preocupações. Primeiro, com os nossos próprios colaboradores e, portanto, nós próprios com a preocupação de garantirmos a continuidade desse mesmo serviço para podermos prestá-lo aos clientes. Depois, obviamente, que nós tínhamos já muitas empresas portuguesas, muitas instituições que já utilizavam a plataforma, talvez não ainda na sua totalidade e na sua plenitude, mas havia muitas outras que não tinham sequer acesso à plataforma e, portanto, uma das primeiras ações que tomámos foi a de disponibilizar gratuitamente por um período de 6 meses a qualquer empresa que necessitasse da plataforma para, de facto, criar as condições para mais rapidamente reagir e reativar a produtividade dentro da empresa. E se isso foi uma primeira fase, uma segunda fase, e não menos importante, foi claramente a de ensinar a fazer a utilização dessa tecnologia para, de facto, ser produtivo num ambiente remoto. Porque, e há pouco o Sr. Secretário de Estado falava sobre a importância, de facto, que as competências para o digital têm para que a tecnologia possa ser o enabler que pretende ser para esta economia do digital. E no trabalho remoto foi exatamente a mesma coisa, portanto, esta segunda fase foi sem dúvida de criar, juntamente com o nosso ecossistema de parceiros, também uma série de sessões de formação dirigidas ou a instituições e clientes em particular, ou webinars gerais que tiveram dezenas de milhares de participações, de visualizações, de perguntas e respostas e, portanto, mobilizámos também a nossa equipa para estar presente nessas sessões, para entregar essas sessões, acima de tudo, para tornar a curva de aprendizagem o mais rápido possível em todos aqueles que não estavam ainda habituados a estes formatos. E diria que uma terceira grande fase foi a de facto, alertar para os temas da cibersegurança e da exposição que muitas das organizações acabaram por criar pelo facto de, enfim, mudarmos aquilo que é o paradigma de uma localização e a proteção do ambiente empresarial numa localização única para uma força de trabalho totalmente dispersa,
com acesso, obviamente, através das redes das próprias casas e, enfim, nesse misto entre a vida pessoal e privada, o que é que isso também significou do ponto de vista de segurança e, portanto, tivemos aqui também a preocupação de robustecer as empresas portuguesas com o know-how e também com a tecnologia necessária para estarem, de facto, mais preparados para aquilo que foi um momento de aumento exponencial de ataques de cibersegurança. Depois, enfim, as escolas e as férias da Páscoa foram sem dúvida fundamentais para, enfim, foram centenas de milhares de alunos e professores, escolas por todo o país em que nós disponibilizámos a plataforma gratuitamente para que de facto a aprendizagem pudesse continuar, enriquecida talvez com muitos mecanismos de colaboração remota, porque eu acho que talvez a tónica mais importante é que de facto as ferramentas e a tecnologia hoje em dia permitem não apenas comunicar, mas colaborar, co-criar, co-editar e aprender em conjunto e, portanto, foram umas férias da Páscoa onde, de facto, tivemos aqui muito intenso junto das escolas, mas foi muito bom ver como o terceiro período pode continuar a acontecer, enfim, com a aprendizagem forçada, nós dizemos que de facto houve uma transformação que aconteceu em 2 meses e que estaria provavelmente planeada para acontecer em 2 anos e, portanto, tudo o que isso trouxe agora tem que ser acompanhado, diria, que a alteração do processo e de cultura, mas vamos ter tempo de falar sobre isso. Naturalmente. Eu perguntei das empresas, comecei por perguntar das empresas, estamos num ambiente também empresarial, mas na verdade mudou toda a vida dentro das famílias e houve de certeza situações em que os filhos ensinaram os pais ou que os pais ensinaram os filhos a usar estas ferramentas de colaboração numa partilha que não é habitual, numa partilha de espaço que não é habitual, de ferramentas também e vocês devem ter tido essa pressão, tal como nós também a sentimos, de muitas pessoas a entrarem em sessões de Teams e de outras ferramentas com os nomes dos filhos e os filhos a entrarem com os nomes dos pais, o que é uma mudança de personalidade bastante interessante. Nuno, passava-lhe agora a perguntar, na FNAC obviamente os desafios foram diferentes, vocês sentiram de certeza uma pressão, e sentiram, como todos os retalhistas, uma pressão num período onde as pessoas não puderam aceder às lojas, tiveram que comprar mais tecnologia para estas situações de teletrabalho, teleescola, e tiveram que responder muito rapidamente a este desafio de colocar os produtos, os computadores, as câmaras em casa das pessoas num período curto. Como é que foi essa experiência alucinante, creio eu? Experiência única. Em primeiro lugar, agradecer o convite à ACEPI e dizer que é um prazer estar aqui neste painel. Realmente este período foi um período único e eu acho que dificilmente vai ser repetido no tempo. Obviamente, a FNAC preparou-se, tal como todas as outras empresas. A FNAC, como multinacional, começou a trabalhar um plano de contingência para o que vinha, para todos os sinais que nós tínhamos do exterior e para o que pensámos que vinha a acontecer em Portugal, esse plano de contingência desde fevereiro que estava a ser desenvolvido, mas o cenário de fecho de lojas foi sempre um cenário assumido como um cenário muito radical e no extremo desse plano de contingência, não é? E efetivamente em dias, semanas, este cenário tornou-se real. Obviamente, para dar o exemplo da FNAC, o nosso canal online é um canal já robusto, já com um histórico de muitos anos, mas representava cerca de 12, 13% das nossas vendas. Portanto, embora tivéssemos muitos recursos alocados a esse canal, nunca pensámos que seria o único canal a funcionar, o único canal de vendas durante mês e meio. E realmente, numa questão de dias, este cenário precipitou-se e foi necessário reagir muito rapidamente. Reagir, em primeiro lugar, do ponto de vista de pessoas, não é? Porque, obviamente, a FNAC, como um retalhista, tem 80%, 85% da sua força laboral nas lojas. E necessitávamos de pessoas no nosso centro logístico. Portanto, e aí tenho que dar uma palavra de agradecimento às equipas, disponibilizaram-se as equipas das lojas a trabalhar no nosso centro logístico. Num momento muito difícil, que estavam toda a população portuguesa confinada, portanto, isto foi necessário aqui um espírito de sacrifício
bastante importante. Depois tivemos o problema do stock, não é? Porque, efetivamente, as plataformas necessitam de hardware para funcionar, ainda necessitam de hardware para funcionar. E houve uma loucura de procura, principalmente equipamento informático, eu diria as primeiras semanas equipamento informático e todos os acessórios inerentes ao equipamento informático. Equipamento esse informático da FNAC, que obviamente tínhamos estoque central, mas a grande maioria estava nas lojas. Portanto, foi necessário também esse trabalho de recuperação de estoque para conseguirmos abastecer os nossos e responder à procura dos nossos clientes. E depois, e o terceiro ponto, e eu diria bastante importante também, é o fluxo logístico. Encerrar a população portuguesa em casa e, curiosamente, o nível de exigência foi exatamente o mesmo, portanto, nós tivemos um acréscimo de contactos com os clientes nos nossos call centers, no nosso customer care, porque os clientes exigiam, e bem, o mesmo tempo de resposta, estamos a falar de entregar em 24 horas, isso foi, eu diria, o maior desafio, conseguirmos responder rapidamente às necessidades do cliente. Para responder à pergunta, enfim, eu creio que nenhum retalhista estava preparado para o que aconteceu. Creio que tivemos uma boa resposta, em geral. O setor do retalho conseguiu responder às necessidades dos clientes e creio que, espero que não, mas se acontecer uma segunda vaga, a capacidade de resposta vai ser outra. Portanto, já alterámos, e eu creio que vamos falar disso mais à frente, mas alterámos muito os processos por forma a conseguirmos responder de uma forma mais eficaz. Sim, o facto dos clientes manterem um nível de exigência e se calhar até com uma pressão adicional, porque quando nós temos muitas coisas para fazer na nossa agenda, temos mais tempo até para esperar pelas coisas que adquirimos online. Quando estamos em casa à espera de algo que precisamos para trabalhar, para estudar, para melhorar a forma como comunicamos, como colaboramos, temos menos paciência para continuar à espera. E isso aconteceu claramente, foi muito exigente do ponto de vista de conseguirmos dar resposta ao cliente e darmos a explicação necessária, mas creio que talvez nos primeiros dias do confinamento o nível de resposta não foi aquele desejado, mas depois normalizou. E falando com colegas meus, creio que não é o caso só da FNAC, também do retalho em geral. Sim, é transversal e já ouvimos várias experiências aqui também durante o Portugal Digital Summit e outros retalhistas e a pressão foi igual para todos e foi também o mesmo problema do hardware que não correspondia às necessidades do software. Do lado das telecomunicações, e João Ricardo Moreira, vou passar agora para si, e o facto deste painel ser tão diferenciado em termos de áreas onde vocês trabalham também ajuda. As infraestruturas tiveram também, tal como os retalhistas, uma prova de força para responder a uma deslocalização das pessoas que normalmente estavam durante o período, chamamos das 9 às 5, nos seus locais de trabalho e passaram a fazê-lo a partir de casa e fizeram não só a trabalhar, mas também a consumir conteúdos de televisão, a fazer muito mais chamadas de voz do que alguma vez tinha sido feito nos últimos anos e é uma mudança de hábitos para a qual as telecomunicações reagiram de uma forma muito positiva, temos todos essa indicação, foram feitos aliás benchmarks ao longo destes meses de confinamento. Queria lhe perguntar como é que sentiu a nós essa mudança de hábitos e se também confirma esta distinção positiva na reação. Bom, boa tarde a todos, é com grande gosto que aqui estou. De facto confirmo, e ainda bem que não somos nós a dizê-lo, que de facto as telecomunicações em Portugal se portaram, enfim, diria, com um nível de resiliência e de qualidade que esteve ao nível daquilo que foi pedido, no fundo, a toda a sociedade e a toda a economia. Para dizer a verdade, já antes da pandemia, eu tenderia a dizer que o setor das comunicações, a infraestrutura de comunicações em Portugal é distinta, está seguramente, tem um potencial de exploração até superior àquilo que tinha vindo a ter lugar. Mas, como é evidente, isto aqui não vou repetir, fomos todos apanhados de surpresa, com planos de contingência desenhados, enfim, com muito pouco tempo, com zero experiência de ter passado por uma pandemia antes. A nossa primeira preocupação foi, naturalmente,
o assumir do sentido de responsabilidade que é ser uma infraestrutura que, nomeadamente num contexto desses, é absolutamente fundamental para a sociedade e para a economia. Não é só do lado das empresas que, de repente, é preciso continuar a manter relações, mas à distância. As próprias famílias mantiveram durante muitas semanas consecutivas as relações graças a chamadas de voz, a chamadas de vídeo. E, portanto, o assumir dessa responsabilidade numa primeira instância foi perceber que acima, e com todo o respeito por outros setores que, enfim, podem momentaneamente como que diminuir a atividade ou mesmo temporariamente fechar, as comunicações têm um efeito multiplicador que naturalmente é incomportável. Esse assumir da responsabilidade levou-nos a desenhar planos de contingência que já são, no caso das comunicações, os planos de resiliência são muito exigentes, portanto, funcionamos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano, 365 dias. Portanto, desse ponto de vista não é novidade, mas tivemos a noção de que efetivamente precisávamos de reforçar o nível de atenção e, nomeadamente, na dimensão humana. Portanto, garantir que havia turnos de pessoas, que havia presenças rotativas entre casa e os escritórios. Nunca paramos, naturalmente, nunca deixamos de ter pessoas nos escritórios, nomeadamente nos centros de supervisão de rede, mas essa foi a primeira, diria, a primeira reação e, vista a posteriori, tenderia a dizer que, de facto, conseguimos passar essa prova com distinção. Depois, há um segundo momento em que já no decurso de confinamento e de pandemia, talvez muito alinhado com aquilo que o papel que a Microsoft teve de educar, ajudar a partilhar informação e a tirar partido das tecnologias, nós demos conta de que as empresas se viram perante limitações que nem sequer, de que não tinham visibilidade. Acessos às redes das empresas de forma remota, com determinada capacidade que impedia que todos os colaboradores em simultâneo pudessem aceder. Foi uma constatação que muitas empresas fizeram. A constatação de que não havia equipamentos informáticos da empresa que permitissem às pessoas trabalhar a partir de qualquer local. Muitas questões foram vistas pela primeira vez pelas empresas nossas clientes e fizemos um enorme trabalho de os apoiar nesse momento de grandes constrangimentos, mas a ultrapassar essa barreira. Diria que depois, numa fase mais à frente, ainda conseguimos tirar partido dos nossos próprios processos de contingência. Digamos que a nós, como uma empresa maior, tem mais a obrigação de pensar de forma estruturada num conjunto de planos e fizemos questão de partilhar com os nossos clientes, de forma totalmente livre, um conjunto de práticas que iam desde guias de utilização das ferramentas de segurança, das ferramentas de comunicação, até coisas tão simples de como manter uma sanidade mental e um equilíbrio físico com estes constrangimentos todos, que no fundo recomendávamos aos nossos colaboradores, mas que fizemos questão de partilhar com as empresas. E com muito agrado vimos que as empresas usaram, no fundo, parte do trabalho que tínhamos feito para, enfim, definir processos que previamente não estavam definidos. E por isso, enfim, repetir-me-ia se dissesse que passamos por isto pela primeira vez, que foi uma surpresa, enfim, todos nós sabemos disso. O que eu acho que se deve retirar é que, de facto, a economia, a sociedade pode contar com as comunicações, com as infraestruturas que tem e portanto, felizmente foi uma prova superada com sucesso, mas evidentemente estamos cientes do peso da responsabilidade acrescido que a utilização, uma organização de trabalho cada vez mais remota e híbrida entre o remoto e o presencial vai exigir das comunicações sempre. Ficou alguns aspectos muito interessantes, nomeadamente o da saúde mental, que eu acho que é muito interessante e vamos ter a oportunidade de falar um pouco ainda sobre essa área e voltaremos ao tema. Passava agora então ao Sérgio, perguntando precisamente, mudaram-se processos, mudaram-se hábitos em poucas semanas, uma transformação digital que toda a gente dizia que não era possível acontecer no espaço de 2 ou 3 anos e que acabou por acontecer em algumas semanas, mas se calhar não com a consistência e não com a alteração de processos que poderia ter acontecido. Como é que a Deloitte vê esta mudança? Como é que vê que estes processos que precisam de ser solidificados e que trabalho é que está a fazer com os seus clientes e também internamente para esta transição mais suave
e estabilização de processos. Muito bem. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui juntamente com o Paulo, com o Nuno e com o João Ricardo neste painel. Agradecer o convite que me foi endereçado pela ACEP e dar os parabéns por esta magnífica organização. Falando da experiência da Deloitte neste processo, eu se calhar dividi isto em dois momentos. Num primeiro momento, claramente foi muito acima das nossas expectativas, ou seja, a transição foi muito rápida e não desmerecendo a qualidade do trabalho da nossa gestão de recursos humanos, da responsabilidade das nossas pessoas, eu acho que há umas características no nosso negócio que também facilitaram esta transição. Nós estamos num negócio da economia do conhecimento, portanto, mais fácil de trabalhar a partir de casa. Nós temos um conjunto de pessoas que, ao nível da literacia digital, estão bastante habilitadas. Nós temos um contexto de equipas de trabalho já bem oleadas, em que a transição, portanto, para casa foi facilitada. Nós já tínhamos um contexto de trabalho à distância, porque temos muito trabalho multinacional em coordenação com outras equipas e, portanto, era uma experiência que já tínhamos dentro de casa. E depois, enfim, a nossa cadeia de abastecimento também não é muito complexa e, portanto, estão aqui representantes relevantes da nossa cadeia de abastecimento. As infraestruturas de comunicações ajudaram, as tecnologias dos nossos parceiros ajudaram. Quando foi necessário termos equipamento para reforçar o equipamento em casa, também não houve ruptura e, portanto, o primeiro momento da transição foi realmente muito fácil e nós não notámos, francamente, perdas de produtividade no nosso trabalho. Depois há um segundo momento, e neste segundo momento estou a falar, passado 3 meses de vivermos este trabalho em casa, eu diria que aí, eventualmente, face às expectativas que foram geradas pelo primeiro momento, ficou abaixo das nossas expectativas. E explicando porquê. Porque, mesmo para um trabalho como o nosso, que mais facilmente é feito de forma digital, o trabalho remoto dificulta, no nosso entendimento, estruturalmente, algumas condições importantes para a nossa produtividade. Por um lado, temas de aprendizagem, e nós trabalhamos sempre em equipa, e, portanto, a formação das pessoas mais novas fica muito mais difícil num modelo remoto do que no modelo presencial. Temas olha, a conversa de café ou a conversa de corredor, que ajuda, torna mais fácil um entendimento mais abrangente, a visão de helicóptero daquilo que são os desafios ou os problemas que estamos a endereçar, porque com este trabalho remoto, para ele ser eficiente, nós compartimentalizamos bastante aquilo que é o nosso trabalho, as pessoas são muito eficientes nas suas operações, mas depois aquela visão de helicóptero, aquela visão de dos desafios fica mais fácil quando estamos juntos. E, portanto, esta conversa de café, esta conversa de corredor que temos entre todos, que temos com os nossos clientes também, enfim, sentimos falta neste contexto de trabalho remoto. Portanto, eu diria que houve uma transição rápida, sem grandes perdas de produtividade, passado algum tempo, e sobretudo por temas de cultura, de trabalho em equipa, começamos a notar alguma falta desta maior proximidade. Uma nota final, que nós por vezes somos muito afetados pela realidade que conhecemos, e quando nós falamos no tema do teletrabalho e da produtividade e da transição digital para o trabalho a partir de casa, não nos podemos esquecer, e nós fizemos esta matemática no outro dia, tendo em conta aquilo que é a estrutura da nossa população ativa, não temos seguramente mais de 25% da nossa população ativa com capacidade de trabalhar em casa. Sim. Porque tem que contabilizar os empregos na agricultura, os empregos na indústria, mesmo nos serviços, as operações de campo nas infraestruturas, os comerciais no retalho, enfim. E segundo as nossas estimativas, eu digo que no máximo deve ter 25% de mão de obra que consegue realmente trabalhar a partir de casa. E, portanto, quando falamos nesta transição fácil, que foi seguramente facilitada pelas infraestruturas, pela tecnologia, etc., para o trabalho em casa, estamos a esquecer de uma fatia significativa da população. E por isso é que quando se debate o perigo de termos um novo lockdown, é que não nos podemos esquecer que um novo lockdown não é as pessoas trabalharem a partir de casa, é estarem em casa. Em casa. É trabalhar a partir de casa para uma fatia ainda pequena da população, para outra é estar em casa. Sim, Sérgio, nós já tínhamos até, aliás, comentado isto nos bastidores, nós vivemos um bocadinho numa bolha, porque se calhar aquilo que nós conhecemos em termos de empresas não é a realidade de todo o país, e esse estudo que a Deloitte fez é muito interessante para se perceber que há uma percentagem muito grande de pessoas em Portugal que não conseguem ter acesso às ferramentas digitais ou que nem sequer se justifica no tipo de indústria ou no tipo de trabalho que fazem. Como é que é essa comparação com outros países? Tem também esses dados? Por exemplo, outras economias na Europa, nos Estados Unidos? Nós temos o dado, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o peso
do emprego digital já está mais próximo dos 40%, ou seja, ainda está longe dos 100% também, ou seja, quando há um lockdown, há 60% das pessoas que não conseguem trabalhar a partir de casa, não conseguem fazer a partir de casa, mas o peso das pessoas que conseguem trabalhar a partir de casa já é um bocadinho superior. Enfim, nessa perspectiva estamos em alguma desvantagem, mas ainda assim não é que as outras economias tenham essa capacidade de trabalhar totalmente a partir de casa, porque estruturalmente os empregos não conseguiram ser transformados do dia para a noite para os acomodarmos para este novo modelo de trabalho. Obviamente, para ser a 100% teria de ser uma sociedade totalmente robotizada a todos os níveis, não é? Quer dizer, para apanhar uvas, para fazer o vinho, como os portugueses fazem, pisando as uvas, é preciso pessoas ainda, eu sei que há máquinas que fazem, mas é preciso alguma presença física para o fazer e isso é realmente diferente de nós. Falamos de empresas mais maduras digitalmente, onde grande parte do trabalho que se faz no escritório já se faz usando ferramentas tecnológicas e, portanto, essa transposição para casa é que foi a mais simplificada, não é? Seguramente, sim, certamente. Sim. Paula, eu sei que vocês têm também na Microsoft um estudo que divulgaram, creio que esta semana, precisamente sobre a forma como as empresas encararam em Portugal o teletrabalho e como é que estão a ver a transição para um modelo de trabalho remoto mais constante, independentemente da evolução da pandemia. Quer-me contar um bocadinho esses números? Como é que é essa visão? Claro que sim. Nós fizemos, aliás, na sequência de um estudo que já tínhamos feito o ano passado e, portanto, longe de antever que o tema seria a pandemia, mas já um pouco neste contexto da evolução do futuro do trabalho, mas que hoje nos permite um bocadinho a comparação entre o que era para as empresas portuguesas e, nomeadamente, uma das grandes variáveis que alterou foi que apenas 15% no ano passado das empresas portuguesas dizia que tinha políticas e processos para trabalho remoto. E a resposta hoje foi de 86%. Isto não significa que seja para 100% da população ativa e da população da empresa, porque, como todos nós sabemos, nem todos os setores, e por isso continuou a haver uma série de profissionais essenciais que tiveram que continuar a fazer o seu trabalho físico para poderem manter a produtividade das empresas. Mas só o facto de os processos e a cultura terem que ter sido repensados para 86% das empresas. O outro fator que eu destacaria foi, de facto, há cerca de 59% das empresas que dizem que acreditam que vão sair mais fortes deste momento pandémico do ponto de vista da preparação para esta economia mais digital. Portanto, isto significa que depois de um primeiro momento mais de emergência, já há um pensamento mais estruturante, porque a tecnologia é só o enabler para, de facto, nós passarmos de equipas em trabalho remoto para comunidades em trabalho digital, porque é assim que temos que o encarar. Há muito de processo e de cultura que tem que acontecer para além da tecnologia. De facto, acho que há hoje uma consciência maior de que para tirar partido do aumento de produtividade, da sustentabilidade, até de algumas poupanças, que são os três fatores predominantes naquilo que é, de acordo com os empregadores, as vantagens para este trabalho remoto, de facto há uma alteração de cultura e de processos que as organizações também têm que fazer. Do lado dos colaboradores, a maioria das pessoas continua a dizer que quer voltar principalmente ao contacto social e ao contacto entre colaboradores. Portanto, eu acho que estamos todos de acordo que o futuro será híbrido, como para muitas empresas já era, agora provavelmente há uma adoção maior deste tipo de realidade para um número mais alargado de empresas que podem tirar partido, de facto, das poupanças que estes modelos podem trazer, mas também das questões de sustentabilidade. Mas quem trabalha hoje, a maioria das pessoas diz que, de facto, pretende ou gostaria de poder ter, de facto, este modelo mais híbrido. Foi curioso ver que das coisas que as pessoas mais valorizam desta possibilidade de fazer um trabalho híbrido, vêm coisas como o poder estar mais informal em alguns dias da semana, o poder ter mais tempo para planear os seus hobbies, o que foi curioso assistirmos, e cerca de 56% das pessoas diz que hoje, neste modelo, tem mais possibilidade de acomodar o tempo para os hobbies e o tempo em família. Portanto, eu penso que todos nós passámos por isso, portanto, esta não foi uma situação de trabalho remoto, foi uma situação de confinamento em que todos fomos profissionais
pais, filhos e muitas outras, enfim, e tratar de tudo aquilo que era a gestão da casa e do lar para além da profissão. Portanto, foi uma situação muito atípica, mas de facto o reconhecimento de que há um enriquecer do tempo de família que estes modelos também vêm trazer no futuro. Aquilo que o Sérgio referia do tempo de conversa fora do trabalho normal, portanto, aquela conversa junto à máquina de café ou de corredor, que nos dá uma outra overview, o onboarding das pessoas dentro das organizações está também de alguma maneira a ser transferido para dentro das aplicações de colaboração. E sei que, por exemplo, o Teams já tem aquele formato de auditório bastante engraçado, está ali uns resultados muito giros, dá para brincar e fazer festinhas aos colegas da frente. Dá. Nós fizemos, na verdade, uma série de estudos, mesmo de neurociência, daquilo que era o impacto da utilização de todas estas ferramentas, não só da utilização da ferramenta, mas da utilização contínua das ferramentas, que acho que é um bocadinho a situação de que estamos a falar, para podermos medir de facto o que é que podiam ser utilizações, funcionalidades que podíamos trazer para a experiência de fazer reuniões ou colaboração neste modelo remoto que levassem a uma melhor experiência, nomeadamente naquilo que é a diminuição da fadiga, porque estes nossos estudos comprovam que, de facto, há um aumento da fadiga reconhecida e mensurável nestes estudos de neurociência por estes formatos serem feitos como que uma transferência do físico para o remoto, não é? E em que as pessoas não fazem paragens, mantêm a duração das reuniões ou do trabalho com a mesma dimensão que teriam no espaço físico, esquecem-se de reservar aquilo que nós chamamos o tempo de commuting, portanto nós vamos inclusive a criar a funcionalidade de tu poderes pôr no teu calendário remoto, estou a deslocar-me entre duas reuniões, porque nós fazemos isso no mundo físico. E o criar destes novos hábitos, e nomeadamente o facto de estarmos num ambiente e a olhar para as pessoas num ambiente de auditório, por exemplo, em vez de ser apenas todos em caixinhas, que cria uma perturbação visual maior, porque estamos a interpretar muito mais coisas em simultâneo. O nosso cérebro tem que interpretar muitos backgrounds, muitos cenários, muita coisa em simultâneo, versus o all together, é assim que se chama a nova visualização, em que nos põe a todos num auditório, que não só dá coisas muito simpáticas, como está comprovado como sendo, de facto, menor o impacto do ponto de vista da fadiga, contrabalançando um bocadinho a utilização das ferramentas, por um lado, para a produtividade, mas muito, muito importante, a questão do bem-estar, a questão da saúde mental que tu já referiste. E, portanto, enfim, estamos também a fazer algumas parcerias para a introdução de aplicações de mindfulness dentro do próprio espírito remoto. Portanto, como é que trazemos estas boas práticas que têm que ser associadas a estas novas formas de trabalhar para, de facto, poder ser um bom resultado do ponto de vista da produtividade, mas, acima de tudo, também do bem-estar e da satisfação dos colaboradores. Naturalmente. João falou precisamente nesta questão da saúde mental, do equilíbrio com a componente do hobby, de ajudarem os vossos clientes a terem também o espaço e a forma de fazerem exercício físico, que é algo que muitas vezes ficou relegado para segundo plano porque as pessoas não conseguiam sair de casa. Como é que foi essa experiência dentro das vossas equipas também? Vocês sentiram que as pessoas estavam a conseguir ultrapassar as questões de fadiga, excesso de ferramentas de colaboração, excesso de videoconferência, sem mudar, sem o tal commuting que a Paula referia? É muito interessante os temas da fadiga e da preocupação que existem na ergonomia do design aplicacional. Eu começaria por dizer que nós temos de mudar aqui um paradigma. Nós muitas vezes falávamos nas 40 horas semanais. Sim. E devíamos passar a falar das 80 meias horas semanais, porque hoje no teletrabalho passamos todos a ter reuniões mais curtas, nem que seja de pequenos pontos de situação, que substituíram pequenos cafés ou conversas de corredor, e as coisas em sessões de meia hora são muito mais intensas, são sprints, todas as reuniões são sprints, umas coladas às outras, sem espaço nenhum. Antes era perfeitamente compreensível que as pessoas pudessem mudar de piso, ou enfim, mudar de edifício, ou visitar um cliente. E isso, enfim, o mundo físico tem essa coisa desagradável de que
As coisas não são imediatamente umas a seguir às outras, e a verdade é que viver com isso trouxe um stress. Eu acho que num primeiro momento todos nós de alguma forma nos sentimos com níveis de alerta elevados e como que culpados por ter que estar em casa e poder diminuir a produtividade, e portanto quase que sentíamos que aquilo é um sprint atrás do outro. Agora é evidente que isto não é sustentável assim, ou sustentável será, mas tem seguramente muitas desvantagens. E por isso há as nossas equipas, e como digo, nós temos hoje, não chega a metade das pessoas a ocupar os escritórios não estão ocupados, não chega a 50%, regime rotativo, umas pessoas permanente e outros rotativo. E a verdade é que temos aprendido muito com aquilo que os próprios colaboradores dizem, e o facto de haver essa aprendizagem far-nos-á seguramente olhar para os próximos tempos de outra forma. A dimensão da saúde física, muito ligada à saúde mental, à reorganização do trabalho, é algo que eu diria que estamos a aprender, portanto não temos provavelmente nós a receita. Uma última coisa que eu gostava de dizer é que, de alguma forma, as culturas das organizações, ou as culturas fortes das organizações, fizeram com que muita coisa corresse bem durante os períodos de confinamento. Mas nós, por exemplo, estamos a sentir na criação de algumas equipas novas, que criar uma equipa não tem o mesmo nível de facilidade do que a manter. E por isso há enormes desafios de galvanizar pessoas para projetos, não se faz com a mesma facilidade com que se fazia. Eu partilhava há pouco, esta semana estive a partilhar com um conjunto de estagiários que entram a nós nesta altura. E, ao contrário do que é normal de haver uma partilha de experiências, estive num fundo verde a dirigir-me a uma câmara com 0 pessoas à minha frente. Ora bem, alguma sensação de som de retorno da audiência é necessária. Ora, isto são muitíssimos exemplos não é só de o som, coisas... é a própria energia, não é? É evidente. O que nós sentimos quando estamos a conversar com outra pessoa e que faz parte da nossa comunicação, a comunicação não verbal, a própria energia que a pessoa transmite, nós conseguimos sentir se a pessoa está agradada, se não está agradada, e isso não se consegue fazer através das ferramentas remotas. Não sei se também já estão a pensar nisso, não, mas poderá ser uma hipótese. Principalmente com as câmaras desligadas. As câmaras do Teams desligadas. O Sérgio também tinha referido estas questões, falou do onboarding das equipas. Temos a diferença entre as empresas que são mais maduras digitalmente e as empresas que são menos maduras digitalmente. Falou na tal percentagem dos 25% da massa produtiva que pode trabalhar à distância, mas temos também que considerar as próprias empresas que ainda não têm as ferramentas digitais. É verdade que, se calhar, o acesso a essas ferramentas é cada vez mais fácil, mas nós estaremos também, de alguma forma, a criar um fosso ainda maior entre as empresas que têm a capacidade de investir e as empresas que não têm a capacidade de investir. Por exemplo, houve muitas empresas que tinham ainda desktops, não tinham computadores portáteis, houve muitos trabalhadores que tiveram que levar o desktop para casa e houve empresas que conseguiram investir e comprar computadores portáteis, outras que não o puderam fazer, ou outras que se calhar nem sequer tinham hipótese de entregar um computador para cada um dos funcionários trabalhar ou fazer algum trabalho remotamente. Como é que vê essa diferença entre uns e outros, que têm e os que não têm? Fátima, fazendo aqui uma analogia, acho que a tecnologia tem feito mais pela equalização de oportunidades, seja de indivíduos, seja de empresas, de qualquer outro movimento na história. E a analogia que eu lhe queria fazer é, hoje em dia, um indivíduo no Sudão do Sul, se tiver algum tipo de literacia digital, tem acesso no smartphone a uma network de conhecimento que não o põe em igualdade, obviamente, com o restante norte-americano, mas está com um nível de desigualdade, se quiser, inferior ao que tinha há alguns anos atrás. Fazendo a analogia para as empresas, acho que o mesmo se passa, ou seja, a tecnologia tem vindo, se quiser, a equalizar ou a equalizar mais as oportunidades que existem entre empresas. Naturalmente, com o acesso, a capacidade de investimento em tecnologia, cria eventualmente algum desequilíbrio, mas o que nós vemos também no mercado é que,
por via, por um lado, das tecnologias estarem mais acessíveis, porque estão mais baratas, e as empresas, por via dos movimentos que existiram via cloud, de acesso a temas de inteligência artificial, ou seja, eu não tenho que fazer investimentos de milhões, como era necessário fazer há uns tempos atrás, para aceder a determinado tipo de tecnologia como fazemos hoje. Portanto, primeiro ponto, diria que a tecnologia, eu acho que tem até ajudado mais a dirimir essa desigualdade do que propriamente a afastá-la. E, portanto, não sei se é um fosso cavado entre capacidade de investimento ou falta de capacidade de investimento. Há um fosso cavado, seguramente, entre a economia digital e a não digital. Certo. O exemplo que eu lhe dei há pouco, enfim, as empresas que conseguem trabalhar do ponto de vista digital, seguramente sofrem muito menos do que um hotel ou uma empresa de transporte aéreo, porque não o consegue fazer. Agora, as que conseguem operar nesse contexto, eu diria que têm oportunidades, não têm obviamente igualdade de oportunidades, porque depois a diferença de capacidade de investimento tem importância, mas eu diria que não é tanto o tema da capacidade de investimento. Tem mais que ver, na nossa perspectiva, com a forma como encaram este tipo de momentos. E o que é que quero dizer relativamente a este aspecto? Eu acho que tem havido mais uma transição digital do que propriamente uma transformação digital. Ou seja, o que nós temos assistido no mercado é que, com este contexto de pandemia, também não houve muito tempo a planear, como já aqui falámos, houve uma aposta na digitalização daquilo que é a relação do colaborador com a empresa, portanto, que é o work from home, se quiser, e isto fizemos porque teve que ser, para as empresas do digital teve que ser. Houve alguma aposta naquilo que nós chamamos o digital client, portanto, algum movimento de algumas empresas para estarem de forma mais presente naquilo que é o comércio eletrónico, por exemplo, face ao físico, porque também teve que ser. Mas nós não vemos no nosso mercado, e há estudos que o mostram, eventualmente as empresas aproveitarem estas oportunidades para transformarem estruturalmente, por via do digital, aquilo que são as suas operações internas. E quando comparamos com outros mercados ou com outros países, por exemplo, o nível de investimento que está a ser feito em inteligência artificial, em robotização, portanto, aproveitando já agora a impossibilidade de eu ter pessoas fisicamente a operar determinados processos, e então não é elas a fazê-lo a partir de casa, mas eu arranjar uma forma diferente de operar esse processo, acho que estamos a fazer menos investimento no nosso mercado do que vemos noutros mercados. Portanto, isto aqui, enfim, nestes contextos há sempre uma oportunidade, há sempre um risco, depende da lente com que o querem analisar, e acho que há aqui um alerta para o nosso mercado e para as nossas empresas de aproveitar estes contextos para não olhar apenas para aquilo que é a transição digital do trabalho a partir de casa, mas aproveitar este momento para repensar aquilo que são os seus modelos de negócio, porque caso contrário correm o risco de perder aqui um bocado a corrida, porque quando falamos por exemplo, em comércio eletrónico, quando transitamos para o comércio eletrónico, uma empresa como a FNAC deixa de ter aquela vantagem competitiva grande que é a proximidade física e a conveniência de ter um ponto físico perto da minha casa, e de repente quando está a concorrer à distância de um alt tab ou de um swipe no telemóvel, e portanto entra numa competição global, e portanto ou as nossas empresas têm esta capacidade... daquela marca que nós não queremos referir e que é chinesa e que vende muito para este lado, não é? E, portanto, ou tem este pensamento e esta capacidade para pensarem estruturalmente de como aproveitar agora este contexto para transformar também aquilo que são as suas operações, porque num modelo mais digital, a escala de competição é uma escala de competição global, que tem as oportunidades, porque de repente não estou circunscrito ao meu mercado, mas também tem os riscos, porque de repente a minha competição também não está circunscrita ao meu mercado. Claro. É a deixa perfeita aqui para o Nuno. Nuno também já tinha referido que se espera que não haja uma segunda vaga, embora estamos aqui numa situação já um bocadinho complicada, mas o que é que vocês apreenderam na transformação também da vossa operação, como grandes retalhistas que são, e se estão preparados para uma mudança de hábitos dos utilizadores que vão, se calhar, ver a loja de proximidade mais como experiência e a plataforma online mais como momento de compra, compra realmente, a verdadeira compra. É uma excelente questão. E se calhar só para terminar a ideia que o Sérgio estava a desenvolver, nós estamos a competir com empresas internacionais e muitas delas de tecnologias de informação. Portanto, de empresas que fazem e-commerce, mas também fazem e-commerce. Não é o core destas empresas. Portanto, torna-se muito difícil
concorrer com colossos mundiais que têm uma capacidade de investimento e uma capacidade de desenvolvimento brutal. Comparado, por exemplo, com uma FNAC que tem uma dimensão também multinacional, não é? Mas é outro jogo. E, portanto, quando o mercado se torna digital, e eu conversava com o Sérgio, eu acho que a única solução é nós sermos capazes de responder com conveniência. E os retalhistas têm que utilizar, de alguma forma, a capilaridade que têm hoje, com o ponto de venda físico, por forma a estarem mais perto do cliente. E como disse a Fátima, e bem, lojas de proximidade, não é? Portanto, nós conseguimos dar um expertise ao cliente na loja que dificilmente é replicável numa plataforma digital. É complicado, não é? Depois temos a sorte, pelo menos em Portugal ou nos países latinos, que o contacto humano ainda é muito valorizado. E por último, acho que o ponto principal é a conveniência. Na prática, os retalhistas, na FNAC, nós temos 34 lojas, nós temos 34 armazéns distribuídos pelo país. Portanto, eu em teoria deveria ser capaz, muito mais rapidamente, de pôr o produto nas mãos da Fátima do que qualquer empresa internacional que esteja no e-commerce. Portanto, eu acho que há uma série de valências que nós conseguimos explorar e esta omnicanalidade é fundamental para conseguirmos continuar a desenvolver o nosso negócio. Claro. Que de outra forma é posto em risco, como eu digo, porque estamos a competir com empresas tecnológicas e com capacidades de investimento e desenvolvimento completamente diferentes. Sim, acabamos por estar a falar mais quase de trabalho e da forma como as empresas têm que se adaptar do que propriamente do smart living e do workplace. Mas ia pedir-vos também, já estamos quase a aproximar-nos do final, para me fazerem um pequeno comentário, não num tweet, mas um comentário curto sobre um comentário curto sobre de que forma é que vocês veem o futuro. Eu sei que é muito difícil planear o futuro, ninguém conseguiria planear esta pandemia e é um bocadinho tricky, ainda mais do que antigamente era, fazer essa pergunta, mas como é que veem esta evolução do smart living e workplace num curto médio prazo, Paula? Bom, eu diria que aquilo que de facto esta situação nos veio mostrar foi que não conseguimos nunca estar preparados para tudo aquilo que pode acontecer e, portanto, esta capacidade de adaptação à mudança e esta resiliência para esta nova realidade do digital é onde eu acho que nós temos que pôr a energia, nomeadamente nas empresas, e eu só posso corroborar o que o Sérgio disse, mais do que reagir à emergência, agora temos que ser capazes de estruturalmente mudar a resiliência para o digital das empresas em Portugal. E isso vai muito além da forma de trabalho entre empregado e empregador, mas vai para aquilo que podemos fazer e é aí que devemos pôr a energia no futuro, nessa otimização das operações, nesse encontrar da diferenciação que podemos trazer nos serviços que prestamos e na forma como estamos mais próximos dos clientes, porque essa vai ser a forma de também criarmos, por um lado, uma maior sustentabilidade económica para o país Portugal e já agora que esta renovação e que esta transformação seja feita com uma maior sustentabilidade também para o ambiente, porque a verdade é que todas estas realidades e a democratização que a tecnologia vem trazer também permite adotar processos que são todos eles mais amigos do ambiente e que deixam uma pegada de carbono menor, mas isto precisa de um pensamento estratégico e estruturante. Este é o momento para os líderes em Portugal, penso eu, abraçarem esse desafio e fazermos de facto que o depois seja um Portugal mais forte e, sim, sem dúvida, mais produtivo. Obrigada. Já não vamos ter tempo para os vossos tweets, lamento, vamos ter que fechar. Deixámos aqui muitos tópicos importantes, mas o horário é muito importante e vamos tentar cumpri-lo. Cibersegurança, sustentabilidade, um planeamento melhor para o futuro do trabalho, arranjar formas de um modelo de trabalho híbrido e tornarmos as nossas casas também um melhor ambiente onde nós possamos viver e equilibrar a vida familiar e a vida profissional. Tudo isto ficou dito por aqui, vamos ter que fechar. Muito obrigada. Há mais tempo de Portugal Digital Summit para continuar. Obrigada.